Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 29 de julho de 2021, às 20 horas, para a gente bater um papo aí sobre XPMOLs, XPML 11. Bom, antes de mais nada, quero lembrar alguns recadinhos para vocês. A gente disponibilizou aqui na descrição do vídeo uma planilha para vocês baixarem e também o link para a nossa promoção aí de 3 por 2 anos. Então, vale conferir, já estamos aí na reta final. Então, deixe aí o seu like, acesse todo esse documento. Se não é assinante, se torne assinante. Eu acho que vale conferir todo o nosso conteúdo. Lembrando aí aos nossos assinantes, tá bom? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre XPMOLs, vamos falar em linhas gerais aí sobre a emissão, claro, vamos responder as dúvidas lá do Instagram, mas eu quero lembrar a todos vocês que o relatório mais completo, com viés, tudo certinho, deve vir nas próximas semanas aí dentro do nosso calendário de ofertas. E, inclusive, quero deixar aqui uma surpresinha, já adiantando uma surpresinha para vocês. Sim, no próximo relatório a gente vai trazer uma tabela com os fundos recomendados e o grau de alavancagem de cada um deles, né? Já que a grande pauta aí da semana, dos últimos dias, foi esse assunto de alavancagem, inclusive dentro do próprio XPMOLs, né? E nós vamos, então, trazer para vocês aí uma informação mais refinada com uma tabela onde todos vocês poderão conferir esses números, tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre XPMOLs, a gente recebeu algumas perguntas lá no Instagram, mas eu sendo muito franco com vocês, as perguntas foram muito parecidas. Então, nós achamos melhor fazer aqui um condensado de tudo para que a gente consiga fluir até melhor nesse bate-papo da live. O primeiro ponto que eu quero levantar com todos vocês é que, só para confirmar uma coisa, pessoal, o áudio, a imagem está ok, está tudo certinho para vocês, só me confirme aqui alguém, tá bom? Então, porque me deu um avisozinho aqui, um sinal, então se porventura estiver ruim, vocês, por favor, me avisem aí. Bom, então, o que acontece, tá? As informações que nós recebemos aqui, as perguntas que nós recebemos, foram muito relacionadas ao momento aí do fundo, dos ativos, né? E a qualidade dos imóveis. Bom, vamos deixar bem claro. Se nós estivermos comparando os indicadores deste ano, deste mês, contra essa mesma época do ano passado, principalmente lembrando que todos os relatórios são publicados sempre com 2 meses, mais ou menos, de defasagem, obviamente os números saltam aos olhos, né? Eu acho que o único que ainda está mais machucado um pouquinho, no caso do XPMOLs, por exemplo, também ele sentiu a questão da vacância, né? Então, a vacância do fundo, na média, era 4,5%, hoje ela está mais perto de 6%. Nos outros fundos de shoppings também nós percebemos essa alteração. Agora, quando você olha vendas, né, e fluxo, você percebe um número exorbitante, ainda mais no caso do XPMOLs, que tem alguns ativos assim muito importantes, né, para a operação, né? Você tem aí o Cidade Jardim, você tem o Catarina Outlet, né? O Outlet Catarina, eles acabam gerando um fluxo muito grande e gerando um resultado operacional muito grande para o shopping, para o fundo, né? Temos também o Shopping Guarulhos, então algumas operações muito importantes, o próprio Cidade de São Paulo, que apesar de ter uma representatividade pequena no portfólio, também tem uma importância no resultado, né, de alguma maneira. Então, quando você olha essas operações do XPMOLs, que são operações diferenciadas na média, você, obviamente, é muito impactado com os números. Mas a gente, quando faz uma comparação com 2019, aí percebe-se nitidamente que nós ainda precisamos de alguns gatilhos adicionais para consolidar esses resultados, né? O que eu acredito é que nós, hoje, já temos condições de olhar para esse segundo semestre com um pouco mais de otimismo, né? Claro, variações do coronavírus podem impactar, pelo menos, a contaminação, né? Eu não diria que talvez a quantidade de mortes, mas pelo menos a contaminação pode sim aumentar e, de repente, os governos locais serem levados a fazer alguma modificação. Pode ser que isso aconteça. É cedo ainda, mas pode ser que aconteça. A vacinação talvez precisar de uma terceira dose, não sei, pode ser que aconteça. Então, há ainda alguns gatilhos que a gente precisa monitorar, mas, no geral, quando você olha a perspectiva, a gente fica bem mais confortável com os números, mostrando que o varejo e boa parte do portfólio do XPMOLs, ele reage mais rápido do que os outros. Então, qual a grande vantagem, né? Veja como só nesses primeiros
4, 5 minutinhos aqui, eu já respondi a várias perguntas que a gente recebeu lá no Instagram, tá? Então, assim, o que a gente percebe é que o XPMOLs, ele é mais sensível à recuperação. Então, se de fato nós tivermos uma consolidação dessa melhora, né, desse cenário de melhora, a visão que nós temos aqui é que o XPMOLs, ele reage mais rápido a essa melhora. Ele é mais responsivo a esse cenário pós-vacinar, ou durante, né, uma vacinação em que você diminui a circulação, aumenta a circulação das pessoas dentro dos shoppings, tá bom? Então, essa introdução foi para mostrar algumas perguntas que nós recebemos lá no Instagram. O outro bloco de perguntas que nós recebemos foi relacionado à alavancagem do fundo, né? Qual o grau de alavancagem do fundo? E aqui eu quero fazer um destaque. Assim, eu não vou entrar no detalhe do número, mas em grandes números, o fundo tem entre 305 e 350 milhões aí de passivo de obrigações, contra um ativo aí na faixa de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 200. Então, em grandes números, a alavancagem do fundo hoje é entre 13%, 14%, 15%, tá bom? Como eu te disse, não vou entrar aqui no detalhe. O que eu quero mostrar no detalhe para vocês, que inclusive eu tenho pedido para os outros gestores, inclusive a gestão do próprio TRGIS, que a gente tanto vem falando, que tem um gráfico no relatório do XPMOLs, que eu particularmente acho extraordinário para fazer uma análise das obrigações do fundo. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, em 3, 2, 1, tá aí. Esse gráfico é importantíssimo, que mostra o fluxo de amortização e despesas financeiras que o fundo tem aí pelos próximos 10, 12 anos, tá bom? Olha que legal. Lembrando sempre que o fundo tinha uma dívida, né, em função da aquisição do shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet, né, que são as duas, eu diria, os grandes dois troféus do fundo. Eu não tenho dúvida que, disparadamente, são os dois melhores ativos do fundo. E ele tem uma dívida lá indexada a esta operação. E veja que o gestor conseguiu, quando veio a pandemia, diferir as amortizações previstas para os 12 meses subsequentes. E agora, como ainda nós não temos uma consolidação completa, o gestor conseguiu diferir mais um pouco. E esse é o calendário atualizado. Então, se você somar tudo, nós vamos ter aí 350, 360 milhões de reais, considerando as despesas financeiras e o fluxo de amortização. Então, em outras palavras, essa é a necessidade de caixa do fundo. O fundo precisa ter, até 2022, 4 milhões e 100. Isso é anual, hein? Se você divide por 12, você vê que fica bem tranquilo. Então, olhando para o cenário do fundo aí para os próximos 12, 18 meses... vamos colocar 18, né? A gente ainda está em julho aqui. Olhando para os próximos 18 meses, o fundo está bem confortável. Se você chegar até 2023, ele também continua bem confortável, aí menos de 1 milhão de reais de despesas. Então, um fundo numa velocidade de cruzeiro, com a recuperação da pandemia, ele não teria dificuldades de honrar essas despesas financeiras aí projetadas. Mas, Baroni, quando vai chegando mais lá na frente? De fato, quando você vai chegando mais na frente, você vai ter que ter uma necessidade de caixa maior, né? Em grandes números, nós estamos falando aí de 2 milhões a 4 milhões de média de necessidade mensal para honrar as despesas. Mas, de novo, pessoal, até 2030, 2029, até lá, certamente o fundo, entre uma emissão e outra, o gestor, ele sabe o que está fazendo, ele vai pré-pagando, ele vai fazendo caixa para honrar o ano seguinte. Os gestores, no geral, eles sempre vão querer trabalhar com 1, 2 anos de caixa. Então, dificilmente você vai ver o XPMOLs com caixa inferior aí a 20 milhões, 25 milhões. Ele sempre vai estar olhando os próximos 2 anos para frente. Ele sempre vai se preocupar com isso. É uma tranquilidade que o gestor desse tipo de fundo vai sempre procurar fazer e manter, tá bom? Não tenho dúvida que isso vale tanto para o XPMOLs quanto para os outros fundos no geral. Mas esse gráfico aí, eu acho que ele ilustra muito bem o nosso papo aqui, né? Que é a maior preocupação das pessoas que nos seguem lá no Instagram. Foram, assim, várias perguntas sobre esse tema, então o tema está aí bem explorado. Hoje o fundo com 13%, 14% de alavancagem, e esse é o cronograma. O que eu gostaria muito, e isso infelizmente eu acho que ainda não tem jeito, não é culpa do gestor, tá? É culpa de como as informações são apresentadas. Seria muito importante um dia a gente conseguir fazer com que esses números sejam publicados de maneira estruturada na CVM, na B3, e que a gente consiga, através de sistemas, de robôs de sistemas, como Status Invest,
Funds Explorer, Clube FI, etc., consiga ir lá e pegar esses dados e mostrar para os investidores uma maneira estruturada para que vocês possam entender que, apesar de ter uma alavancagem de 15%, 20%, 25%, 30%, não importa, você tem um cronograma que é relativamente confortável quando você dilui isso no tempo, tá bom? Mas, enfim, é um passo de cada vez, quem sabe a gente consegue fazer essa mudança, tá certo? Daqui a pouco eu olho no chat, tá, pessoal? Só vou concentrar aqui por enquanto. Então, primeiro bloco de perguntas eu já respondi, segundo bloco de perguntas é esse. Vamos ao terceiro e último bloco, que é, depois eu vou para o chat, terceiro e último bloco, que é com relação à emissão. Mais uma vez, eu quero reforçar que todos os nossos assinantes receberão, com certeza, o relatório mais completo, mais detalhado, para que você possa ler com calma, com viés e com mais informações para que vocês possam entender sempre a mecânica aí de análise nossa proposta, tá bom? Pois bem, foi anunciada uma nova emissão de cotas. Essa emissão de cotas, ela veio aí a R$100,01, com mais aí R$2,87, então R$102,88, né? R$100 de emissão, mais R$2,87 de custo, então R$102,88. Hoje o fundo tem um valor patrimonial na faixa de R$105,15, 16 centavos. Obviamente, a quantidade de perguntas foi gigantesca aqui na nossa base, se a emissão abaixo do valor patrimonial, ela é boa ou é ruim. Bom, eu quero falar com muita tranquilidade para vocês a minha visão. A minha visão é que todas as emissões abaixo do valor patrimonial, elas são detratoras. Ponto. Isso é matemática. Você não precisa ter uma análise muito aprofundada. É matemática pura. E eu gosto de exagerar aqui para mostrar para vocês. Então, se você tem um fundo a R$100 e você dobra o tamanho do fundo a R$80, você vai ter um valor patrimonial atualizado a 90. Fazendo uma conta muito simples para vocês entenderem. Então, toda emissão abaixo do valor patrimonial, ela é detratora. Ponto. O que nós temos que considerar a partir daí, a partir desse pressuposto? Nós temos que considerar que uma emissão abaixo do valor patrimonial, ela é detratora, mas ela pode ter agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. Vamos aos agravantes. Se ela tiver, por exemplo, um fator de proporção muito alto, e é difícil dizer o quão muito alto, mas 50%, 70%, 80%, 100%, um fator de proporção muito alto. Se ela tiver um desconto em relação ao patrimonial também muito alto, quanto? Difícil dizer. 10%, 15%, 20% são fatores aí que começam a jogar matemática contra o resultado, né? Outro fator agravante, as aquisições serem num cap rate igual ou inferior ao cap rate que você já tem no fundo, né? Então, isso também agrava esse problema, tá? Então, eu coloquei aqui três pilares aí que agravam uma emissão abaixo do valor patrimonial. A inversa é verdadeira. Você pode ter uma emissão abaixo do valor patrimonial que é detratora, ponto, porém com atenuantes. Quais são os atenuantes? Desculpe, como agravante, a oferta ser pública, tá? A oferta ser pública. Aliás, outro agravante, o custo ser alto, tá bom? Acima aí de 3%, 3,5%. Então, são agravantes dentro de uma emissão abaixo do patrimonial. Quais são os atenuantes? Vamos ao primeiro deles, você fazer uma emissão com um fator de proporção não tão alto. Aí começa a entrar um pouco de subjetividade. O que é não tão alto? Entre 10% e 30%, 35%? Talvez seja um bom número. Outro ponto, né? Você fazer uma oferta restrita com custos mais baixos. É um outro atenuante. Um outro atenuante que eu diria que muda muito, 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 muito esse jogo, tá bom? Muda muito esse jogo. É você conseguir um cap rate, ou seja, os ativos-alvo terem, um retorno melhor do que você tem hoje dentro do portfólio do fundo. Então, isso atenua bastante. Aliás, eu vou até aqui cometer um pecado, mas eu preciso falar isso para vocês, tá? Se você fizer uma emissão abaixo do valor patrimonial e o cap rate de destino for muito superior, isso pode se transformar até em positivo. Você pode ter uma emissão abaixo do patrimonial que dê positivo. Como eu falei, já dei o disclosure inicial. É um pecado capital aqui o que eu estou falando, mas é sim matematicamente possível, tá bom? Bom, aí agora que vai entrar uma análise mais aprofundada, que cada um de nós aqui vamos poder fazer com o tempo.
O que o gestor se propõe a fazer numa emissão aí de 30% de valor de proporção, captando aí 550, 560 milhões de reais, dá um custo de 2,87. Ele se propõe a adquirir 3 participações em shoppings e outras participações que ele não aprofundou no comunicado, por ele ter os motivos de não ter falado, talvez não esteja totalmente firme, talvez não esteja totalmente acertado, temos que aguardar. Mas 3 operações, uma delas é o Shopping Cidade de São Paulo, dispensa comentários. Esse é um trophy, esse é o que a gente chama de ativo trophy. Quanto mais você puder comprar um ativo como esse, ótimo. Você tem também 2 outras operações, que é o Shopping Estação BH em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, e o Shopping D em São Paulo, ali, perto do Canindé, tá bom? Bom, o Shopping Estação BH, ele seria um equivalente a um shopping como o metrô, Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping Tatuapé, que você tem uma estação ali conectada, então fluxo de pessoas tende a ser muito bom, você não tem, obviamente, um público classe A, você tem um público classe B e C, tá? Talvez até D, mas enfim, você tem ali um fluxo muito grande. E o Shopping D, esse talvez seja o ponto fraco desta operação, do ponto de vista de qualidade. Mas, Baroni, vai mudar um pouco o perfil do XP Malls? Vai mudar um pouco, sim. Mas, sinceramente, há quem diga que isso não é tão grave. E por quê? Porque, ao mudar um pouco o perfil do shopping, a gente não conhece as outras operações que eles vão adquirir, né? Eu tô analisando aqui os 2 contextos aqui, né? Quando você faz e desce um pouquinho aí para classe B, talvez um pouco de classe C, você pode o quê? Aumentar mais o cap rate de destino. E aí entra onde eu quero chegar. Não sabemos porque eles não detalharam, mas essa emissão aí, 5% abaixo do valor patrimonial, pode sim trazer um cap rate melhor do que tem hoje, sobretudo pelo fato de que o XP Malls, ele é um fundo mais AAA, né? Mais premium. Então, você talvez traz mais classe B, C, do ponto de vista de renda, ativos que podem ter alguma melhora e destravar algum valor. De novo, nesse momento não dá para a gente falar muito, vamos ainda detalhar mais, como eu falei, estou prometendo, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe para fazer o relatório mais completo. Isso tudo foi muito rápido e foi uma coincidência incrível, né? Nós abrimos o box lá no Instagram para fazer as perguntas e entre apurar as perguntas, aqui o time da Suno que me ajuda, entre apurar as perguntas, veio a emissão. Então, a gente ia, inclusive, fazer aqueles vídeos gravados, respondendo para vocês, e nós optamos por fazer uma live até para ter um pouco mais de interação e para que o vídeo possa ficar mais vivo. Então, esse é o desenho macro. Eu queria, quem chegou um pouquinho depois da live, que voltasse, entendesse muito bem, ouvisse novamente quando eu falo de emissão abaixo do valor patrimonial com agravantes e atenuantes, tá bom? Então, isso é muito importante para que vocês formem, como a gente fez uma live recente. É muito complexo quando você faz uma análise 880, né? Uma análise certo ou errado. Eu acho que você tem que, para toda vez que você for fazer uma análise e ponderar algum fato, você considerar cenários. E considerando os cenários, você consegue entender que é uma análise mais 360 graus. E XP Malls, eu acho que precisa dessa visão, porque é um fundo de 2 bi 200, pode chegar em quase 3 bilhões de reais, ou seja, o patrimônio, né, do fundo começa a ganhar um vulto ainda maior, tá bom? Não acho que descaracteriza o premium por 2 motivos. Primeiro, que o Cidade de São Paulo é muito bom, e dependendo de quando se apurar o valor, ele não informa os valores individuais, mas é óbvio que o shopping Cidade de São Paulo, ele vai ter um valor ali por metro quadrado, um valor de investimento talvez muito maior em termos proporcionais, obviamente, do que o Shopping D. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, pode ter sido feita uma negociação ali em que você consegue participações mútuas, aceitando um trophy em troca de um ativo talvez de menor qualidade, mas o resultado do trophy, né, de um shopping excelente, pode sobrepor o shopping aqui de menor relevância ou de menor qualidade. Enfim, as coisas a gente vai analisar com mais detalhes, a gente vai evoluir um pouco mais nisso. Em grandes números, eu queria falar, era isso para vocês, tá bom? A emissão, como eu disse, é um fator de proporção de 30%. Eu não vou aqui colocar as datas agora para não correr o risco de falar uma informação errada para vocês, mas é nas próximas 2, 3 semanas, então certamente a gente vai comentar um pouquinho mais para vocês nos relatórios de análise. Bom, agora, só entrando aqui um pouquinho, vamos ver se a gente responde algumas perguntas. Com a alta dos juros,
só uma coisa que chegou agora que eu lembrei para mim, que chegou uma pergunta. Baroni, o gestor pode estar querendo aproveitar essa melhora dos shoppings e fazer aquisição, ou seja, comprando para tentar pegar essa virada de chave? Sim, pode ser, claro que pode ser. A gente está vendo movimentos, inclusive, de corporativo também nesse sentido, né? A gente vai falar depois de PVBI, vamos fazer relatório sobre isso, fiquem tranquilos, a gente vai dar toda a cobertura com relação a isso, tá bom? Baroni, com a alta dos juros longos, o preço das cotas cai. Gostaria de saber se o VP pode cair também. Pode cair um pouco, sim, tá? Pode cair. Então, uma emissão hoje, o XPMOS a 105, pode ser que caia. Você vê que a HSMOS, por exemplo, caiu cerca de 4%. Então, pode acontecer. Por isso que você tem que analisar, gente. Eu nunca canso de bater nessa tecla. Toda análise tem que ter um contexto. Quando a análise ela não tem um contexto, corre-se um risco de você ter uma interpretação pela metade. Então, chega até o fim, analisa o contexto que você consegue evoluir melhor, tá bom? De novo, Olavo, a gente vai falar de PVBI no momento mais apropriado, tá bom? Bom, vamos lá. Não, Paulo, Goiânia não tá 30 graus, não, tá friozinho aqui, fica tranquilo, né? Tirei a minha blusa de frio do armário, agora tem que segurar, tá bom? Bom, aqui, ó, professor, emissão abaixo do VP para adquirir novos ativos com alavancagem de CPCA mais 7,3. Não seria melhor liquidar a dívida? É uma excelente pergunta, Sim, porém, tem um detalhe. Nós não sabemos, na vírgula, qual é a multa desse pré-pagamento. Pode ser que o pré-pagamento gere uma multa que aí essa sua pergunta não seja verdadeira, tá bom? Então, quem sabe a gente fazer um apelo aqui ao nosso gestor aí do fundo, quem sabe ele possa colocar mais detalhes sobre isso nos relatórios gerenciais, possa aumentar esse nível de disclosure. Essa dívida é uma dívida antiga, então é bem possível que ela tenha um nível de pré-pagamento, uma multa de pré-pagamento mais alta, tá? Isso é muito importante de ser colocado, tá bom? Agora, lembrando que a alavancagem, ela pode aumentar junto com o crescimento do fundo, então você pode fazer uma operação que a gente chama de equity e dívida junto, ela pode ser pré-paga ou ela pode ser diluída naturalmente, então a dívida diminui naturalmente com o aumento do PL. Tudo vai depender da captação, né? Uma emissão com preço muito próximo, gente, invariavelmente ela fica direcionada para o institucional, né? O apelo maior é do institucional, então quem quer entrar no fundo com um cheque grande, é muito mais factível que você faça isso via investidor institucional, tá bom? Bom, já respondi a pergunta. Baroni, você que tem mais contato com a gestora, acha que a XP perdeu o timing das emissões abaixo do VP em seus fundos? Eu acho que tem que olhar caso a caso. Eu acho que o caso mais emblemático, negativo da XP, é sem dúvida nenhuma o XPPR, e a gente avaliou isso lá atrás e já alertamos os nossos assinantes que ela entraria numa espiral complicada de sair. Tem luz no fim do túnel? Tem, o Faria Lima Plaza é muito bom, então pode ser, mas aqui no XPMOS eu acho que não, no XPLG também não, tá bom? Eu acho que eu diria que está mais relacionado ao corporativo, tá bom? Bom, eu quero lembrar a todos vocês de novo que a gente vai publicar no próximo relatório, promessa é dívida, então prometemos e vamos cumprir. Nós vamos publicar uma tabela com os fundos nossos recomendados e com grau de alavancagem. Muita gente preocupada, tal, calma que isso vai ser publicado e vocês vão perceber que não tem um bicho feio assim não, tá bom? Podem ficar tranquilos. O que está um pouquinho mais alto, fiquem tranquilos, um fundo é a dívida totalmente estruturada, contratos de longuíssimo prazo, podem ficar tranquilos. A gente vai comentar com vocês sobre isso. Boa pergunta aqui do Paulo. Você acha que vai vender o Trophy, que seria o Shopping Cidade de São Paulo, com cap alto? Duvido. Eu também duvido. Eu acho que o Shopping Cidade de São Paulo deve vir com um cap mais próximo do que é o fundo hoje, e os outros é que vão fazer a diferença. Então, estou com você, Paulo. Eu não acho que o Cidade de São Paulo vai vir abaixo do que nós temos hoje dentro do fundo, tá bom? Mas isso são elucubrações. A gente vai aprofundando mais e traz para vocês depois de uma maneira mais oficial, tá bom? Bom, só mais duas perguntas aqui. Boa pergunta, né? Isso aqui sim é um conflito, né? É um conflito que nós mesmos construímos dentro da nossa indústria. Mas, gente, faz sentido você questionar. Eu acho que não tem... De novo, questionar não tem problema. Analisar o contexto é que é o problema. Então,
né? Professor, na hora de comprar um fio de tijolo, não devemos nos pautar somente pelo VP. Por qual motivo esse indicador se torna tão importante nas emissões? É uma excelente pergunta. É porque quando você está na hora da compra, ela é espontânea, ela é dentro da sua carteira. Quando você está olhando na emissão, é uma possibilidade real e concreta de transferir patrimônio de um cotista, você, para um outro cotista que vai entrar na oferta. Então, vou exagerar de novo para você entender. Eu tenho um fundo que hoje o VP dele é R$100. Eu quero dobrar o fundo. Só que eu vou emitir a 80. O novo patrimonial é 90. Eu transferi patrimônio. Desculpem, eu transferi patrimônio do cotista atual para o cotista novo. Como que eu resolveria esse problema? Eu teria que comprar num cap rate muito mais alto para compensar tudo isso aí no curto, médio prazo. Então, de novo, é muito mais fácil nós trabalharmos dentro desse contexto de atenuantes e agravantes. Abaixo do patrimonial é detrator, ponto. Atenua ou agrava, né? E aí é onde a gente entra, tá certo? Bom. É isso, pessoal. Eu acho que com alta dos juros significa que os fundos vão fazer emissão abaixo do VP? Boa pergunta. Com alta dos juros significa que os fundos vão fazer emissão abaixo do VP? Não dá para fazer. Eu acho que a gente vai ter que analisar caso a caso. Eu acho que shoppings e lajes, eles acabam se tornando mais prejudiciais porque eles estão no secundário mais descontados. Eu acho que fundos de CRI, logística, tudo eles vão conseguir, eles não vão fazer dentro desse contexto. Mas shopping, então, olha o que eu chamo de paradoxo. Você pega shopping e laje, o mercado está batendo. Então, se o mercado está batendo, a cota fica abaixo do valor patrimonial. Aí, só que agora que surge a oportunidade, né? Porque agora que você está na oportunidade de fazer uma compra. É um paradoxo. Por isso nós temos que trabalhar dentro de agravantes e atenuantes e torcer para que as compras novas tenham cap rates melhores que possam justificar esse movimento. Tá certo? Pessoal, a proposta era fazer uma live de 20, 25 minutinhos mesmo. Muito obrigado, bastante gente nos acompanha aqui ao vivo. Bom restinho de semana a todos vocês. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!